Shalom Adonai, tudo bem com vocês? Tudo na Santa Paz? Estamos aqui novamente para trazer algumas informações para vocês e hoje tratando mais precisamente da política doméstica, da política interna. E nós vamos estar tratando hoje aqui de uma polêmica que envolve o presidente Jair Messias Bolsonaro. Há algum tempo atrás, alguns dias atrás, melhor dizendo, o pastor Silas Malafaia espinafrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro, o chamando de omisso, de covarde, um líder que não passa de uma porcaria, mas jogou lá embaixo. E mesmo depois de tudo isso, o presidente disse que amava o Silas Malafaia, E o Silas Malafaia falou tudo isso por conta da situação em que o Jair Messias Bolsonaro se encontrava com respeito à eleição para prefeito aqui de São Paulo. Mas não é só o Silas Malafaia que está abrindo fogo contra Bolsonaro. E curiosamente, nós vimos ontem, algumas declarações do pastor Ottoni de Paula, que também é deputado federal e faz parte da base bolsonarista, Sempre esteve ao lado de Bolsonaro, mas também por conta das eleições para a prefeitura, o Ottoni pretendia ser o candidato a prefeito no Rio de Janeiro, mas foi defenestrado, foi excluído em detrimento ao delegado Ramagem. E isso causou um certo constrangimento também para com o deputado que sempre foi muito próximo do Jair Messias Bolsonaro. E teve lá em Brasília um ato envolvendo o presidente Lula por ocasião da assinatura de um projeto aí de lei de um deputado que estabelecia o Dia Nacional da Música Gospel. E foi feito um pequeno evento lá e o Ottoni de Paula foi convidado para estar representando a Frente Parlamentar Evangélica. E já que ele estava ali, ele disse que aproveitou e fez uma oração para o presidente Lula. Houve muitas pessoas que criticou por estar fazendo uma oração para o presidente Lula, mas de uma forma bíblica ele explicou, que todos nós, independente de gostarmos ou não do presidente que está aí no comando, temos o dever bíblico de orar pelas autoridades, E ele fez esta oração. Mas em uma entrevista que ele deu ao site o Fuxico Gospel, ele falou algo muito interessante que poucas pessoas têm notado. Primeiro, ele fala a respeito dessa idolatria para com o Bolsonaro no público evangélico. Ele diz que, na realidade, tem muitos cristãos que aceitam até você falar mal de Jesus, mas falar mal de Bolsonaro não aceita. E nessa forma, eu também concordo com ele, porque tem muitas pessoas que acham que você não pode criticar ou apontar um erro sequer do Bolsonaro. E como vocês sabem, eu votei em Bolsonaro em 2018, votei em Bolsonaro em 2022, Sei que ele foi um presidente bastante honesto, fez um bom trabalho, mas tem as suas falhas também. E se em 2026 ele estiver elegível e for um candidato, eu provavelmente voto nele novamente. Mas agora nós temos que aprender também a falar os erros, a apontar os erros, apontar as falhas. Não é só ter a pessoa como perfeito. Perfeito é só Jesus. Perfeito é só Deus. E o pastor Ottoni de Paula, na realidade, ele até traz à tona essa questão da covardia de Bolsonaro. Sim, ele trata com respeito ao fato de Bolsonaro saber que não iria acontecer nada ali no mês de dezembro, após as eleições de 22, sabia que não poderia ser feito nada e não avisou o povo que estava nas portas dos quartéis, não comunicou.
tem até um evento público naquele período em que o próprio general Mourão incentiva o Bolsonaro a se abrir com o povo e falar a verdade para o povo. Olha, acabou, não tem mais condições, o candidato eleito foi o Lula e ele vai comandar o Brasil a partir de 23. E vamos parar com toda essa movimentação na porta dos quartéis. Mas ele também disse que não. E o pastor Otônio de Paula, ele vem a público dizendo que ele foi pessoalmente falar com o Jair Bolsonaro para avisar o povo que não tinha mais como reverter a situação, porque estava aquela onda do tic-tac, 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 dentro de 72 horas vai acontecer algo, vai vir a GLO, vai vir o artigo 142 e coisa do gênero. E ele foi até o Bolsonaro e falou assim, por que você não avisa o povo? Por que você não alerta? E ele disse que o presidente foi covarde, porque não alertou o povo, não avisou o povo, que o povo estava perdendo tempo na porta dos quartéis. E nesse ponto eu concordo com ele. E eu vou trazer aqui um trecho dessa entrevista em que ele explica que ele foi falar com o presidente, para o presidente ter dó, ter piedade daquela multidão de pessoas que estavam dormindo, acampados na porta de quartel, e o Jair Messias Bolsonaro sabia que não iria acontecer mais nada, que seria daquela forma, e ficou quieto. E o pior de tudo ainda, mesmo ele sabendo que o povo iria continuar ali com o risco de todos ir para a cadeia, ele viajou para os Estados Unidos, não deu nenhum alô para o povo, não deu nenhum comunicado e saiu quase que fugido do Brasil. E ele disse que ele foi falar. E ele então disse que na época, né, o pastor Otônio de Paula falou pro povo, saiam da frente do quartel que vocês vão pra cadeia e ninguém vai livrar vocês. Não vai ter ninguém para livrar a cara de vocês. O presidente não vai fazer nada por vocês. Saiam da porta dos quartéis. Porque ele disse que só tomou essa atitude porque ele falou com o presidente e o presidente não quis avisar o povo, não quis comunicar o povo. Então, eu estou colocando essa matéria aqui para ficar para vocês aqui como uma pergunta. E você, o que você acha? Por que o Bolsonaro não avisou o povo que estava na porta dos quartéis que não iria acontecer mais nada, que ele não iria fazer mais nada, que o exército não iria fazer mais nada? Por que ele não comunicou o povo para ir embora para casa? Vocês se lembram também de um evento que teve no Maracanãzinho, lá no Rio de Janeiro, em que ele comunica ali com todo o povo, olha, vão às ruas pela última vez, fazendo a convocação para o 7 de setembro, dizendo, vocês vão pela última vez, como se dizendo assim, olha, vai acontecer, vamos essa última vez porque vai acontecer. Teve o outro 7 de setembro também, que ele disse lá, não vou mais obedecer ordem nenhuma que sair do ministro Alexandre de Moraes, não vou obedecer. E na segunda-feira estava ele escrevendo uma cartinha pedindo perdão para o Alexandre de Moraes. Então, teve todas essas atitudes. E o Otônio de Paula, ele critica o Bolsonaro por essa covardia de saber de tudo, não avisar o povo e deixar o povo ir para a cadeia. Então, é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, nesse trecho da entrevista do pastor Otônio de Paula. E eu quero que você tire as suas conclusões. Você acha que, de fato, Bolsonaro está sendo muito idolatrado pelos seus seguidores? Você acha que Bolsonaro ocupou um lugar quase que de santo nos altares das igrejas evangélicas? Você acha que tem muito bolsonarista que não suporta ouvir uma crítica a respeito do Bolsonaro? Que ele tem o Bolsonaro como alguém que é perfeito, que não erra, que não falha? Que ele tem o Bolsonaro como alguém que é ousado e corajoso? Quando ele deixou todo o povo na porta do quartel, sabendo que eles iriam para a cadeia, e o Otônio de Paula veio avisar. Então, eu quero que você dê uma olhadinha agora nesse trecho da entrevista que eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Antes, deixa eu pedir uma coisa. Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha. E é muito importante, eu quero ouvir a sua opinião. Se você acha que, de fato, o povo evangélico está idolatrando demais o Jair Bolsonaro. E que existem aí crentes que não suportam ouvir ninguém que aponte uma falha do Bolsonaro, que acha que Bolsonaro tem que ser tido como alguém que é perfeito. O que você acha? Antes, se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha e fique aí agora com um trecho dessa entrevista, tá bom? Vamos lá. Amanhã eu vou ter que ouvir de um petista que o presidente deles tem mais coragem que o meu.
Mas, deputado, a gente está falando para evangélicos, é importante falar o que os evangélicos querem que eu pergunte aqui. E eu acho que eles querem que eu pergunte o seguinte: o senhor tinha essa visão do Bolsonaro como tendo se tornado um bezerro de ouro pela igreja evangélica já em 2020, 2022. Por que não é que o culpa senhor dele, tá? Beleza, mas por que o senhor não se posicionou contra isso em 2022? Pré-eleição, antes da eleição? Não, Para mas alertar a mesmo. igreja, para Olha só, deixa eu só te explicar. falar. Não, só deixa eu te falar. Eu me posicionei e eu Oi? falei e eu disse. Só que eu nunca tive mídia para isso. Eu tinha, eram as minhas redes sociais que foram tomadas de mim. Eu fiquei 2 anos sem poder falar, 2 anos sem rede social. E essas mídias aí, elas são bolsonaristas. Inclusive as mídias gospel, elas são bolsonaristas. Eu tomei pau aí de uma mídia que eu não vou falar aqui agora, e aí a minha assessoria de imprensa falou, então, entrevista o deputado Ottoni, dê a ele o direito dele falar, mas eu não sei, porque não é porque o bolsonarismo pode atacar a gente, ou seja, dá pancada do irmão, porque tem medo do bolsonarismo. Você seria capaz de fazer o Opa, mal? deixa eu tirar aqui esse anúncio aqui. Um mal maior. Que isso? O Israel, eu me posicionei, eu alertei. Lembra quando eu disse numa entrevista: saiam da porta dos quartéis, porque vocês serão presos e não haverá ninguém que os defenda? Lembra disso? Lembro. Eu apanhei, fui chamado de traidor, mas eu vou contar o que aconteceu. Eu tinha saído da casa do presidente Bolsonaro. Encontrei o presidente fragilizado, entristecido. E disse ao presidente: presidente, faz o seguinte, já que não vai acontecer nada, pede para o povo sair da porta dos quartéis, presidente. Porque eles vão sofrer ali, eles vão... E o presidente Bolsonaro me deu lá uma resposta que eu não quero falar, porque eu não quero expor ninguém. Então, eu dei uma entrevista para o... Esqueci o nome da Cidade Online, e deu uma repercussão. Bolsonarista também, Sim, quando eu disse, olha, vão me chamar de traidor, mas eu digo olhando na câmera, saiam da porta dos quartéis, vocês serão presos e não haverá ninguém que os defenda. Não haverá ninguém que os defenda. E eu disse mais, não se iludam com essas mensagens subliminares da rede bolsonarista. O presidente vai agir. TikTok, TikTok, TikTok. Tá chegando a hora. TikTok, TikTok, TikTok. Lembra daquilo? Lembra 72 daquilo? horas, né? Eu sabia que não ia ter nada. Só que ninguém foi macho de colocar a cara e falar. E eu alertei. Se tivesse me ouvido, não tinha patriota preso agora, meu irmão. Não tinha. Depois eu dei uma entrevista, porque o presidente ia para a América. Sem falar nada com o povo. Sem fazer uma live, pelo menos. Eu tentei falar. Eles não me atenderam. O que eu fiz? Dei uma entrevista para o site Metrópole. E disse assim: a saída do presidente Bolsonaro do Brasil sem dar uma satisfação aos patriotas beira covardia. Aí, meu irmão, me ligaram. O presidente ficou chateado. Falei assim: é claro que eu tenho que falar isso. Vocês estão cometendo um erro com o presidente. Amanhã eu vou ter que ouvir de um petista que o presidente deles tem mais coragem que o meu. Porque quando o Moro foi prender o Lula, falaram pro Lula: Lula, foge, vai para onde você quiser. Ele disse: eu fico. E prenderam o Lula. Aí chamaram o Lula e falaram assim: ó, você vai sair, mas vai sair com uma tornozeleira eletrônica. Ele disse: não, só sai daqui com a minha honra. Lembra disso? Não. E ele fez isso. Ou seja, o que eu disse é o seguinte: o meu presidente não pode ser menor do que Lula, cara. Por isso que eu disse, ele não pode. Que, na verdade, para mim, Israel, foi um grande erro aquela ida do presidente para a América.
Meu irmão, se botou, desculpe o termo, tá? Se botou o pau na mesa, seja homem até o final. Seja macho até o final. O que não dá é para excitar os patriotas e depois não ter coragem de pagar uma cadeia. Essa foi a minha crítica. Respeito o presidente Bolsonaro. Se ele puder ser candidato novamente, eu voto novamente nele. Tive a minha casa invadida pela Polícia Federal. Fiquei 2 anos sem rede social. Ninguém me defendeu. Nenhum site bolsonarista me defendeu. Quando entraram na casa do deputado Jordi, todo mundo soube. Quando entraram na do Ottoni, ninguém ficou sabendo. Só a imprensa. Mas os sites bolsonaristas nunca me defenderam. E aí, estão me cobrando o quê? Fidelidade? Porque falam para mim, você é um traidor. Traidor de quem? Traidor de quem? Eu nunca tive um cargo do governo Bolsonaro. E sabe por que eu não quis ter? Para ter moral de falar. Para ter moral de falar. Então, de quem eu sou traidor? Da minha consciência não é. Do meu Senhor Jesus não é. Eu sempre fui um apoiador crítico do presidente Bolsonaro. Crítico. Sempre pontuei as minhas críticas. Porque não nasci, repito, o termo chulo para ser baba-ovo, para ser puxa-saco. Não nasci para isso. E o problema do bolsonarismo, da rede de Bolsonaro, é que eles querem políticos subservientes. Subservientes. Meu irmão, o tempo da escravidão acabou. O negão aqui não volta mais para a senzala, não, amigo. É ruim de eu voltar, hein? É ruim de eu voltar. Nem para a senzala ideológica do petismo e nem para a senzala ideológica da direita ou da extrema-direita. Não vou fazer isso. Eu vou ficar com a minha consciência. E pronto. Aí entro assim na minha rede, assim, Israel. Nunca mais voto em você. Quando eu vou ver, é um cara lá de Manaus. Bom, aí está então o principal que você ouviu aí. Me diga aí, o que você acha da fala do pastor Ottoni de Paula? Como vocês sabem, eu também, quando foi preciso, quando foi necessário, eu também critiquei, apontei, inclusive na íntegra dessa entrevista aqui também, o Ottoni de Paula, o pastor Ottoni de Paula também fala também daquela situação lá que aconteceu na última semana antes do segundo turno, quando Jair Messias Bolsonaro entra diante de uma imagem de escultura e consagra e dedica o Brasil para a Rainha dos Céus. Não é verdade? É um negócio gravíssimo que aconteceu ali uma semana antes do segundo turno. Ele entrou lá num santuário e consagrou e entregou o Brasil para a Rainha dos Céus. Mas quando estava nos comícios dizia que Deus estava acima de todos, né? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Mas nos bastidores ele filmou e fotografou e colocou nas mídias dele, do próprio presidente, consagrando e fazendo a oração lá, entregando o Brasil na mão da Rainha dos Céus, uma semana antes do segundo turno. E ele fala a respeito disso aqui também. Então, eu vejo o pastor Ottoni de Paula como um pastor que estava ao lado dele, que abria os olhos, que também apontava, diferente de outros pastores que só passavam a mão nas coisas erradas que o presidente fazia. E o que o pastor Ottoni de Paula fala é o seguinte, falou assim, ó, assim como eu fiz essa oração lá pelo Lula, eu continuo orando pelo Bolsonaro, porque nenhum dos dois são crentes, nenhum dos dois são servos de Deus. Então, se Jesus voltar hoje, o Bolsonaro vai para o mesmo lugar que o Lula, porque ele não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Ele não é um servo de Deus, não é crente. Ele é uma pessoa honesta, trabalhador, fez um trabalho legal como presidente, mas não é crente, porque tem muitas pessoas que pensam que o Bolsonaro é crente. Tem muitas pessoas que pensam que o Bolsonaro já recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não. Ele se intitula oficialmente católico e, como vocês veem aí nesse ato aí, ele entregou o Brasil na mão da Rainha dos Céus. Vê lá no livro de Jeremias lá o que aconteceu com a nação de Israel por tanto idolatrar
e se voltar e buscar socorro da rainha dos céus. O que aconteceu com eles? Terminaram no cativeiro babilônico por 70 anos. Uma das coisas, né, que os levou para o cativeiro babilônico. Então, que nós também venhamos ser pessoas que dê o apoio ao presidente, mas que também saibamos apontar seus erros, suas falhas, suas fraquezas, suas debilidades. E aí, eu deixo a pergunta para você agora. Você acha que foi legal essa atitude dele? Sabendo que não iria dar nada, que não iriam fazer nada, que não iria mover uma palha, e deixar o povo na frente dos quartéis? E o deputado Otônio de Paula, que teve que ir à frente e falar: saiam da frente do quartel, vocês vão para a cadeia. E mesmo assim o presidente ainda viajou sem fazer um pronunciamento, sem avisar nada, e deu no que deu. Até hoje nós temos mais de 1.000 pessoas presas, e muitas dessas pessoas já sentenciadas a 14, 15, 16 anos de cadeia. Sendo que tudo isso poderia ser poupado com uma palavra do presidente Bolsonaro, naqueles meses que antecedeu a sua viagem para os Estados Unidos. Era só dizer assim: pessoal, terminou, acabou, quero deixar uma coisa clara para vocês: o exército não vai fazer nada, inclusive eu estou saindo do Brasil, vou viajar, vou tocar minha vida. Por quê? Porque o exército não vai me dar o apoio para GLO, não vai me dar o apoio para 142. Então, acabou, encerrou. O que nós poderíamos fazer constitucionalmente era implementar 142, que é a GLO, e dependia do exército para isso. O exército diz que não. Então, saiam da porta dos quartéis. Não vai dar nada. Se vocês insistirem, vai dar cadeia. Mas ele ficou quieto, ficou calado. E é isso que o pastor Otônio de Paulo cobra do presidente Bolsonaro. Você está entendendo? E nós, como cristãos, como servos de Deus, como conservadores, como que direita, nós não podemos ser como esquerdista fanático e olhar para o presidente, o ex-presidente Bolsonaro, como uma pessoa que não erra, que não falha. Temos que sim apontar os erros, as falhas, dizer que não gostamos disso, não gostamos daquilo, dizer que ele errou nisso e que ele errou naquilo. É simplesmente uma coisa natural, né? E infelizmente é dessa forma mesmo, né? Quando pessoas escutam falando alguma coisinha, né, que não é favorável ao presidente Bolsonaro, você vira o capeta na mão dessas pessoas, né? Vira o capeta. Então, são pessoas tapadas. E nós precisamos ter um senso crítico. Como, por exemplo, eu tive o senso crítico aqui em São Paulo, quando ele deixou de colocar um candidato do PL, que era o Ricardo Salles, um candidato ótimo de direita, e resolveu apoiar alguém do sistema, juntamente com o Tarcísio, né? Alguém que é do sistema, ligado a Kassab, ligado a Michel Temer e outras coisas muito mais pesadas, que não posso falar aqui agora. Então, ele errou aqui em São Paulo também. Então nós devemos ter essa maturidade, tá bom? E deixa eu agora pedir uma coisa para todos vocês, em nome de Jesus: não saia daí agora. Eu preciso muito da sua ajuda e da sua atenção. Nós temos um projeto lindo e maravilhoso em Moçambique, e esse projeto não pode morrer, esse projeto não pode parar. Esse projeto está relacionado com o ID de Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E nós pregamos o evangelho ali para centenas de crianças. Pregamos o evangelho e, através de uma ação social, estamos ganhando a família dessas crianças para Jesus também. E esse trabalho social e evangelístico, missionário lá em Moçambique, é mantido com pessoas como você, que tem o coração movido por Deus e que contribui com esse lindo projeto. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem todos os dados necessários para você fazer hoje a tua oferta de amor, o seu gesto de amor para esses lindos projetos. E dessa maneira socorrer centenas de crianças que sofrem na sua pele, no seu corpo, a situação daquele continente, mas que nós, através de um trabalho social, estamos amenizando esse sofrimento e ainda dando o melhor para eles, que é o Evangelho, apresentando para eles Jesus Cristo. Olha que lindo esse projeto lá. Mais uma vez conseguimos aqui comprar alimentação
Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Josué Gonçalves, que tem aqui nos ajudado bastante para o crescimento, né, desta grande obra em Moçambique. Um forte abraço a todos os irmãos do Brasil. E eu quero aqui pedir a todos vocês que têm acompanhado o canal, que têm acompanhado o trabalho através do pastor Josué, que possam fazer parte conosco, contribuindo com sua oferta. É só entrar em contato aí com o pastor Josué, que estará direcionando aos irmãos como podem fazer parte desta obra. Amém? Então, em nome de Jesus, você pode fazer parte desta obra pegando os dados que estão aqui embaixo na descrição do vídeo e fazendo a sua oferta de amor. E em nome de Jesus, eu profetizo na vida de todos vocês que não vão deixar esse projeto morrer, que não vão desamparar esse projeto missionário. Eu profetizo uma restituição da parte de Deus de maneira centuplicada. A própria palavra de Deus diz que aquilo que você vai semear na obra de Deus te será restituído em outra medida, sacudida, transbordante e recalcada. Eu abençoo o teu emprego, eu abençoo o teu comércio, a tua casa, a tua despensa, em nome de Jesus. E essa bênção virá por conta do seu gesto de amor para com a obra missionária, para com vidas vulneráveis como a desses pequeninos ali em Moçambique. Jesus conta com você, mas ao mesmo tempo que ele conta com você, ele te deixa bem claro: te será restituído de maneira centuplicada o seu gesto de amor. Amém? Nos ajude em nome de Jesus, se inscreva no canal e compartilhe com o maior número de pessoas este conteúdo. Um beijo no seu coração.